começar perguntando se todo mundo me ouve, né? Tem pessoas comigo na sala de aula, para vocês eu sei que me ouvem. Então, mais aqui o Leonardo. O Leandro, você ouve bem? Então, tá bom. Então, tá. Ah, mas se você ouve bem, o Hélio também ouve bem. Também não conheço. Escuto bem sim, eu estou no chat, então vamos lá. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao professor Álvaro pelo convite, pela confiança, ao professor Álvaro e ao Laboramos pelo convite, pela confiança. Sempre que a gente convida um colega para falar nos espaços em que a gente dá aula, é uma demonstração de confiança, então agradeço. E vou conversar com vocês aqui sobre essa relação entre... O título saiu assim, o trabalho do musicista, né? Do e da musicista, mas não é exatamente isso. Na verdade, a minha preocupação que eu queria compartilhar com vocês e trazer elementos para a gente refletir, até porque o trabalho do musicista, bem, um tema amplo, tem várias maneiras de abordar isso, na verdade. O próprio professor Álvaro é um pesquisador que tem um trabalho importante nessa área. Vocês têm outros professores aqui na Unirio que também têm trabalhos importantes nessa área, como é o caso da professora Luciana Requião, tem um trabalho excelente nessa área, de anos já, de pesquisa também. E são várias maneiras diferentes de abordar isso aí, né? Então, o que eu queria fazer com vocês é uma exposição, na verdade, mais teórica da relação entre música e trabalho. E que aí eu acho que a gente ganha mais uma pedrinha para pensar para além dos debates que vêm sendo já feitos por vocês no Laboramos, pelo Álvaro, pelo Luciano, pelo PPGM, né? Eu queria começar compartilhando com vocês o que me motivou a partir para essa reflexão, porque talvez seja uma questão que a gente tenha em comum. Então, o que me motivou foi o seguinte: uma inquietação de por que essa inquietação ela tem anos já e passa pela minha vivência como músico, né? E como militante também. Um incômodo de por que o músico tem tanta dificuldade de se reconhecer como trabalhador. Esse que é o incômodo inicial, essa é a pergunta inicial que me leva a começar a mexer com isso. Por que o musicista, a musicista, tem tanta dificuldade de se reconhecer como parte de uma classe? Inclusive, a dificuldade é tamanha que muitas vezes chega a usar o próprio termo classe de maneira equivocada, afinal, classe de músicos, que na verdade é um termo conceitual. Os músicos não são uma classe exatamente, eles são um setor profissional que fazem parte de uma classe, aí sim que é a classe dos idades trabalhadores, a classe trabalhadora. A inquietação inicial era essa: por que é tão difícil esse reconhecimento? Essa questão ela remete a uma outra que é mais abrangente e que eu imagino que o Álvaro discuta com vocês em outros momentos, que é que, na verdade, isso já parte de um problema inicial, que é por que os trabalhadores têm tanta dificuldade de se reconhecer como trabalhadores. Tá? Esse problema não é só dos músicos, esse é um problemão generalizado. Assim. Por que o cara que está vendendo bala ali tem dificuldade de se reconhecer como trabalhador, o motorista do Uber tem dificuldade de se reconhecer como trabalhador, o dentista tem dificuldade de se reconhecer como trabalhador, o pintor. Você vai pegando um monte de categoria profissional e você vai vendo que esse problema também aparece nessas categorias, uma dificuldade de se reconhecer como trabalhador. Inclusive operários fabris, que muitas vezes são tratados como se fossem um trabalhador por excelência, também em tempos normais têm dificuldade de se reconhecer como trabalhador. Tanto é que uma das dificuldades, justamente quando você quer organizar
categorias de trabalhadores é conseguir fazer com que essas categorias interajam com outras categorias. Porque muitas vezes a categoria fica encerrada em si mesma. Às vezes o cara ali, o metalúrgico se vê só como metalúrgico, o cara da operária da construção civil se vê só como um operário da construção civil, peão, ou mestre de obras e por aí vai. Então isso é uma coisa, isso remete a uma dificuldade que é mais geral da classe trabalhadora, sobre a qual a gente vai falar um pouquinho hoje, mas vai ser um foco talvez maior. Só que no caso dos dois idades musicistas existe uma especificidade, né? Uma especificidade que é qual? É que a música é uma forma de trabalho que tende a ser tratada usualmente como se não fosse trabalho. Então isso, no nosso caso, é uma dificuldade adicional. Essa não é uma dificuldade só da música, no caso, ela é uma dificuldade um pouco mais ampla, uma dificuldade das artes, né? As artes tendem a ser tratadas como se não fossem trabalho, como se fossem uma atividade que às vezes é enquadrada no lazer, às vezes ela é enquadrada no lazer, no prazer, no passatempo, uma atividade feita por pessoas inspiradas ou geniais, e que muitas vezes é tratada fora do âmbito daquilo que ela realmente é, que é uma dimensão do processo de trabalho humano. Ela é um momento, ela é uma parte, né, do processo de trabalho humano. Vocês vão ver que várias vezes eu vou olhar no meu telefone, não é porque eu estou olhando o WhatsApp, não. Inclusive, eu até sugiro que vocês deixem no modo avião para não serem tentados pelas redes sociais. É porque eu boto uma colinha da exposição aqui, aí ele vai funcionando também como um tudo, né? Então, esse é um problema que atinge as artes e que agrava aquela dificuldade. Então, se os trabalhadores já têm dificuldade em geral de se reconhecer como trabalhador, no caso dos artistas isso é ainda mais sério, porque a própria arte em geral não é vista como trabalho. E no caso dos musicistas, como nós estamos aí no setor das artes, isso vai nos atingir também. Bem-vindo. Então eu queria começar depois desse preâmbulo, explicando para vocês por que eu estou afirmando que música é trabalho. Para começar, porque também não adianta lançar uma afirmação como essa gratuitamente aqui, né? Eu digo, música é trabalho, vem alguém e fala, não é nada, música é o que eu faço quando eu quero relaxar do meu trabalho. Muitas vezes é assim que parece. Eu saio do trabalho, aí eu vou tocar um violãozinho e tal, mas peraí. Música é trabalho. Então, numa aula como essa, eu tenho que fundamentar por que eu estou dizendo isso. Por que eu estou me opondo a essa outra interpretação de que a música não seria trabalho. Então vamos lá. Primeiro, o que é trabalho? Aí que tem que começar a conversa. Se eu digo que música é trabalho, responder assim, o que é trabalho? Bom, trabalho vamos pegar uma definição, primeiro, a mais abstrata possível. O que quer dizer a mais abstrata possível? Aquela menos imediatamente visível, aquela mais despojada de determinações imediatas e cotidianas, uma definição mais geral. Vamos pegar primeiro uma definição mais geral possível para a gente entender do que a gente está falando. O que é trabalho? Trabalho é o processo através do qual o ser humano regula a sua atividade de transformação da natureza. Estou pegando uma dimensão bem geralzona. Então, hoje trouxe vários exemplos, quando eu falei dos trabalhadores, eu dei vários exemplos. Floral, metalúrgico, da construção civil. O que as atividades têm em comum? Elas têm em comum o fato de que trata-se da humanidade, ali encarnada naquelas figuras que estão exercendo essa atividade, que estão se apropriando de um conjunto de elementos naturais e modificando esses elementos de modo a satisfazer necessidades humanas. Isso aqui é, no modo mais geral possível, a atividade de trabalho. Trata-se de uma atividade consciente, né, através do qual o ser humano, a humanidade, vai mediar, vai regular
aquilo que a gente pode chamar do metabolismo entre homem e natureza, ou entre homens e mulheres e natureza, entre humanidade e natureza, porque entre homem e natureza fica ruim, né? Porque a gente já aprendeu que a humanidade é muito maior que os homens. Então, entre a humanidade e a natureza, a atividade de trabalho, através dela, a humanidade regula o seu metabolismo com a natureza. O que quer dizer regular o seu metabolismo com a natureza? Quer dizer que a humanidade tem um conjunto de necessidades que, para serem satisfeitas, dependem da natureza. Tudo bem? Tipo, sei lá, agora é 1h20 da tarde. Todo mundo antes de vir para cá, eu espero, almoçou. Eu espero, eu não sei se deu tempo. Esse horáriozinho de 1 hora é meio ingrato. Ela tá almoçando ali. O horário de 1 da tarde é meio ingrato porque ele é meio na hora do almoço. Mas, a princípio, a gente tenta almoçar todo dia. O que a gente está fazendo com isso? Está se mantendo vivo através do consumo de um conjunto de calorias, nutrientes, né, proteínas, gorduras, vitaminas, sais minerais, que permitem que a gente continue vivo. Esses elementos estão ali amalgamados num alimento, que é algo que vem da natureza, em algum momento. Ah, mas eu estou comendo esse bolinho aqui, que não tem nada de natural. Sim, ele tem que vir. Tem que vir da natureza, mesmo que a gente coloque um monte de mediações entre nós e a natureza. Ah, mas esse aqui é um fungo, uma proteína do fungo sintético do laboratório. Sim. E essas moléculas vêm, né? De onde vem os átomos? Da natureza. Tudo bem? Sempre tem, ela sempre está aí. Sem a natureza nós não existimos. Isso não quer dizer que tudo é natural, não quer dizer que... Não, sem a natureza a gente não existe. A gente tem uma parte de nós, tem um elemento de nós que é um bichinho mesmo, que precisa comer, precisa dormir, precisa se relacionar, precisa ir ao banheiro. E a gente, para desempenhar essas funções, a gente interage com a natureza. Isso sem contar com tudo que a gente faz, construir um prédio, né? De onde que vem a matéria-prima, de tudo isso está dentro dessa sala aqui, né? Concreto, o que é concreto? O cara vai lá estudar a história do concreto, cimento. O negócio tem 5 milhões de idade. De onde que vem? Gesso, de onde que vem o gesso? Do cal, de onde vem isso? O calcário, que são rochas, que a pessoa vai moer, vai combinar com outras matérias, vai produzir um negócio que permite construir um prédio. Então sempre tem a gente mobilizando a natureza para atender às necessidades, que vão sendo cada vez mais mediadas, na medida em que a gente desenvolve todo um conjunto de capacidades e vai interpondo mediações entre nós e a natureza, podendo fazer coisas mais complicadas e mais propriamente humanas, tipo um prédio feito quadrado, igual esse daqui. Tudo bem? Então, dá para entender então um pouco a quem eu estou me referindo quando eu falo de trabalho? Então, no sentido bem geral, o trabalho é uma atividade conscientemente orientada que medeia o metabolismo entre a humanidade e a natureza. Esse é o primeiro ponto. Ele é uma condição para a satisfação das necessidades humanas. Ele é uma condição para a satisfação das necessidades humanas. Ah, mas o Eike Batista, sei lá, Eike Batista não, esse cara já era. Elon Musk. Ah, mas o Elon Musk não trabalha e ele come muito bem, come até melhor do que eu. Sim, tudo bem. Ele não trabalha, tem gente trabalhando para ele. Tudo bem? Alguém está trabalhando para ele comer bem do jeito que ele come. Então, a humanidade, quando começar a satisfazer as suas necessidades, tem que pensar num nível justamente bem abrangente, ainda sem pensar em classes sociais. A humanidade, como conjunto, para poder satisfazer as suas necessidades, depende dessa atividade. Ela é, então, condição para a satisfação das necessidades humanas, tanto do corpo quanto do espírito. Isso vai pensar no jeito da arte. Né? Tanto do corpo quanto do espírito. Não se trata só de comer e dormir. Se trata também de atividades de fruição as mais diversas, como veremos em breve quando falarmos da música. Tá. Quais são as determinações do processo de trabalho? Agora a gente começando a concretizar um pouquinho a nossa conversa, começando a descer um pouquinho para a terra, a gente está falando muito geralzão, vamos baixar um pouquinho. Quais são as determinações disso? Desculpa aqui. Devido às interações entre homem e natureza,
que desencadearam o aquecimento global e o tempo totalmente maluco que a gente está vivendo, eu estou com uma crise de rinite fortíssima, porque a temperatura está oscilando demais e me pisou toda essa tosse. Desculpa aí. Mas, ó, quais são as determinações do processo de trabalho? Né? Vou falar assim, são 5. Aí agora é aquele momento de quem é mais, tipo, estudantes disciplinados e gosta de anotar, esses são os momentos de anotar. Eu, em geral, quando dou aula, sou muito explicadinho, então eu vou avisando, tipo, quem quiser anota. Senão depois acho que vai botar no YouTube, pode ver a aula de novo e pegar lá. Quais são as determinações centrais desse processo? Esse é o ponto da tela. 5. 1. Esse processo tem um sujeito, que é o sujeito do processo de trabalho. É aquele serzinho lá que exerce a atividade. Tá? Considerado na integralidade da sua corporeidade, do seu ser. Ou seja, quando esse serzinho vai exercer essa atividade, ele vai mobilizar o conjunto do seu ser. A grande prova disso, inclusive, é que muitas vezes quando a gente não gosta do nosso trabalho, eu imagino que ou a gente está de saco cheio dele, mesmo que a gente goste, você já deve estar, provavelmente já pensaram nisso. Ele, descumprindo o meu conselho, abriu ali a rede social, no telefone, por isso a gente ouviu esse barulho. Né? Mas, quando a gente, em geral, está incomodado com o trabalho, o que a gente pensa em geral? E muitas vezes diz, pô, eu queria que tivesse uma outra pessoa aqui para eu poder ficar fazendo o que eu gosto, eu queria que tivesse um outro eu aqui. Não sei se vocês já pensaram nisso. Eu queria agora ser 2. Um que, na verdade, não fosse bem eu, que ficasse aqui trabalhando, e o outro ficasse lá, lendo, fazendo sei lá. Por quê? Porque o trabalho mobiliza um conjunto da nossa corporeidade e das nossas capacidades. Igual, agora eu estou com vocês em sala de aula, fazendo essa exposição. Não tenho como fazer outra coisa agora. Tudo bem? Não dá. Ah, eu adoraria estar no teatro, vendo uma peça bem bonita. Sim, tudo bem, eu vou fazer isso depois que eu sair daqui, porque agora eu estou trabalhando. Então, o conjunto da minha corporeidade está mobilizado aqui. Tá? E isso vai acontecer com um conjunto de processos de trabalho. Em geral, quando a pessoa tenta fazer outras coisas ao mesmo tempo, dá problema. Principalmente se o trabalho for trabalhos que envolvem atividade física com algum tipo de risco, então a pessoa pode se acidentar, uma série de coisas que pode acontecer. O processo de trabalho ele exige que a gente se volte, tanto o nosso corpo quanto a nossa mente, para ele. Então, a primeira característica é o sujeito na sua integralidade. Segunda, o objeto do trabalho, que é o quê? É aquele ser sobre o qual o processo de trabalho vai incidir, sobre o qual a atividade é exercida. É um ser que se apresenta como objetividade, é um ser que opõe resistência à intervenção do sujeito. Por exemplo, se você quer transformar um objeto em outra coisa, se você tiver eventualmente, sei lá, são 1 milhão de exemplos, né? Você vai transformar uma chapa de metal em uma latinha, né? Aquela chapa de metal ali, ela oferece uma certa resistência a isso. Você vai precisar vencer essa resistência de algum modo, ou empregando um instrumento, né? Ou fazendo uma certa força, uma certa direção. Então, o objeto ele vai ser transformado pelo processo de trabalho, ele impõe uma certa resistência ao processo de trabalho, e essa resistência vai estimular o sujeito do trabalho a buscar instrumentos para incidir sobre o objeto, de maneira a obter a sua finalidade. Tudo bem até aqui? O sujeito e o objeto? Ainda outras dimensões, eu falei que eram 5, né? Um meio de trabalho. O meio é aquilo que se interpõe entre o sujeito e o objeto. São os instrumentos, aquilo que a gente chama de instrumentos. O bom para nós que vamos falar de trabalho na música é que a gente usa o mesmo nome quando a gente pensa na música, porque a gente fala de instrumento musical. Chegaremos lá. Instrumentos são uma característica mais geral do processo de trabalho como um todo. Todo o processo de trabalho emprega instrumentos. É aquilo que se interpõe entre o sujeito e o objeto, viabiliza a atividade do trabalho. E aí os últimos 2 elementos. Uma necessidade. A necessidade ela é o ponto de partida do processo de trabalho. Tá? Lembra que eu falei que o trabalho regula o metabolismo entre humanidade e natureza para satisfazer as necessidades humanas? A necessidade é o que faz o trabalho acontecer. Então, qual é a necessidade? Seja a fome,
seja a intenção de a necessidade de transformar um objeto em outro para uma outra finalidade qualquer, você vai ter uma necessidade colocada e isso vai desencadear o processo de trabalho. Necessidade. Tá? Ou outros vão dizer assim, encarecimento. Precisar de algo e aí empregar o processo de trabalho para obter esse algo. E por último, a intencionalidade. É ainda uma dimensão do processo de trabalho. Intencionalidade. Ela é a reguladora do processo de trabalho. É ela que determina se o processo foi bem sucedido ou não. O que é a intencionalidade? O trabalhador, tomando o trabalhador abstratamente, como coletivo, o trabalhador planeja o processo de trabalho antes de executá-lo. Tá? Eu estou precisando de tal coisa. Então eu vou ficar aqui, sei lá, tomando uma água e vou esperar essa coisa acontecer. Não dá. Você precisa planejar o que você vai fazer para chegar àquele resultado ali. Tem uma intencionalidade na parada. Tá? E essa intencionalidade, ela vai se tornando cada vez mais sofisticada na medida em que o próprio processo de trabalho vai se tornando mais afastado da mera intervenção imediata sobre a natureza. Porque você vai interpondo mais instrumentos entre ser humano e natureza, você vai interpondo um conjunto de mediações que vai exigir que essa própria intencionalidade já leve em conta um monte de coisa na hora de colocar o processo de trabalho em movimento. Pergunta. Tudo bem até aqui? Estamos nos entendendo? Está lento demais? Não? Está rápido demais? Não. Vamos lá. Então tá. Essas características que eu apresentei para vocês do processo de trabalho tomado na sua generalidade, elas estão na base de um negócio. E aí eu vou me diferenciar falando disso de um monte de debates contemporâneos aí, que acham que nunca dá para falar de evolução de nada, que tudo é um grande contínuo de tudo. Não. Essas características elas estão na base de algo que é o seguinte, que a filosofia em algum momento chamou de perfectibilidade humana. O que quer dizer isso? Se o processo de trabalho tem essas características que eu mostrei para vocês, ele também tem a seguinte característica. Uma vez que a gente obtém o resultado do processo de trabalho, e esse resultado chega a nós, ele gera novas necessidades. A necessidade não acaba só naquilo que foi feito. Né? Por quê? Isso tem a ver com a característica que eu falei antes, da resistência do objeto à ação do sujeito. Como o objeto existe, o sujeito ele vai inventar meios para quebrar essa resistência. Por exemplo, mais banal possível, um dia alguém precisou abrir um coco e abriu quebrando uma pedra. Isso é uma maneira bem rudimentar de abrir um coco. Mas a humanidade vai descobrindo historicamente que há outras maneiras de fazer isso. Essas outras maneiras de fazer isso vão levando a humanidade a produzir instrumentos, só que o próprio fato de estar produzindo instrumentos já abre outras possibilidades. E isso vai levando a gente a abrir enormes caminhos de possibilidades para a humanidade que a gente vai percorrendo historicamente. O outro exemplo que está no filminho desse que está na internet, assim, está no Netflix, é o ser humano descobrindo o banco, né? Descobrindo o banco. Imagina uma tribo, em algum lugar, há centenas de milhares de anos, aquele hominídeo virando, se transformando em ser humano naquele processo, e alguém descobre um topo de árvore depois de uma tempestade carbonizada, descobre que dá para sentar ali, mas sacando isso, ele sabe que é possível então cortar uma parte de uma árvore para sentar naquilo e transportar aquilo para algum outro lugar de seu banco. Uma vez que você faz um negócio desse, surgiu um banco, aí você vai poder usar o banco para subir, pegar alguma coisa em algum lugar, você vai precisar cortar a árvore, vai criar instrumentos para isso. Então isso abre um caminho que é potencialmente infinito e que é um caminho que a humanidade percorreu de fato. Infelizmente levou a algumas coisas que a gente não gosta muito, tipo aquecimento global e bomba atômica, mas o fato é que ela percorreu. Tudo bem? Então ele é um fundamento de um potencial infinito do ser humano, tanto para o bem quanto para o mal, ou tanto para a construção quanto para a destruição.
Não à toa eu citei o exemplo da bomba atômica, que não é algo muito legal e que a gente acabou produzindo na nossa grande aventura como humanidade trabalhadora, né? Como alguém que transforma a natureza, como esse bicho que tem essa característica particular, que é que a gente transforma infinitamente a natureza e a gente vai interpondo uma quantidade cada vez maior de mediações entre nós e a natureza. Certo. Por isso, se isso tudo que eu falei até agora faz algum sentido, ó que doido. Aí é que a gente se diferencia de novo de alguns por aí. O processo de trabalho é o fundamento da cultura. Ó, o processo de trabalho é o fundamento da cultura. Por quê? Porque justamente esse processo de desenvolvimento é o que vai peculiarizar o ser humano em relação a todos os outros animais. E nesse processo de peculiarização, nesse processo de, vamos dizer assim, de geração, de desenvolvimento da humanidade enquanto um animal específico que se aparta dos outros animais devido a essa característica de constante intercâmbio e intercâmbio progressivamente mais rico com a natureza, transformando a sua imagem e semelhança, que é isso que o ser humano faz. Na medida que a gente faz isso, surge algo que é peculiar a nós, que é um conjunto de mediações entre nós mesmos que a gente conhece como nome de cultura, que abrange aí a linguagem, que abrange o conjunto de símbolos, que abrange o pensamento mágico, que abrange uma série de modalidades de intervenção que a gente, há alguns séculos poucos, chama de cultura, sempre de 3 séculos para cá, somente 2, chama de cultura, já foi chamado por diversos nomes ao longo da história da humanidade, e a gente aqui é um agente bem, uma coisa que surge na Europa e se espalha pelo mundo, e dentro da qual, né, existe uma esfera peculiar de intervenção, de atuação, atividade humana, que são as artes. Tudo bem até aqui? Certo. Então agora eu vou dar um pequeno salto mortal. Se até aqui a gente está se entendendo, vamos pensar o músico como trabalhador, para começar. Tipo, ainda no plano abstrato, eu falei que eram 5 elementos fundamentais do processo. Então, se a gente pensar o músico como trabalhador, o musicista, ou lá o musicista é o sujeito, tudo bem? Não, o musicista é o sujeito. O objeto é uma dimensão da natureza. Vamos dizer, no nosso caso, poderia falar do som, né? Poderia falar do som, ou, se a gente quiser viajar mais um pouco aqui na maionese, do ar. O nosso objeto de trabalho é o ar, né? A gente pega o ar. Ondas sonoras são o quê? Um conjunto de ondas mecânicas que se propagam no ar. E o que a gente faz é entender sobre isso. Entender sobre o ar. Então você tem o sujeito, que é o musicista, você tem o objeto, que é o ar, ou se a gente quiser ser mais específico, o som, que é apenas o momento do ar, o ar em movimento. Os meios são os instrumentos musicais, sejam eles quais forem, e aí hoje em dia a gente não precisa ficar, né, dando uma de mentalidade euro qualquer coisa do século XIX, não, instrumento musical, não, ou qualquer instrumento musical. Coisa que faça som e seja usada com essa finalidade. Hoje em dia os caras fazem tudo ali, talking drum, computador, lata, o que for, que seja empregado desse modo. Qual a necessidade? Indo para o quarto elemento fundamental do processo de trabalho, qual a necessidade? Necessidade do espírito humano culturalmente acumuladas, no caso, a expectativa de um certo mundo sonoro. Isso vai variar profundamente de uma sociedade para outra. Tá? As necessidades a serem satisfeitas com essa modalidade de trabalho aqui, na nossa forma social, vão ser certas necessidades. Em outras vão ser totalmente diferentes. Em outras, inclusive essa atividade nossa, que a gente chama de música,
sequer vão se autonomizar de outras atividades, como, por exemplo, a dança, vai ser entendida como uma coisa só, ou como, por exemplo, o ritual, vai ser entendido como uma coisa só, ou como, por exemplo, a própria atividade laboral estrita, como algum tipo de atividade agrícola ou de atividade fabril, vai ser entendida a música como um momento disso. Então, isso aí é para a gente ter claro também que, dependendo da formação, né, do nome social com a qual a gente está lidando, do povo com o qual a gente está lidando, da sua história e tal, as necessidades vão ser profundamente diversas. Sobre isso, cabe um parênteses. Isso que eu falei agora é verdade, só que, uma vez que o assim chamado modo de produção capitalista, o modo de vida capitalista, se universalizou, se planetarizou, as necessidades ficaram muito parecidas no mundo inteiro. Então, isso a gente também vai ter que lidar com isso quando estuda esse negócio. Assim, mas na cultura tal é maravilhoso, eles nem pensam nada de música, é tudo uma grande atividade. Sim, a cultura tal provavelmente está sendo massacrada pelo garimpo e pela poluição dos seus rios e tal, e daqui a algumas décadas talvez ela não exista mais. Faremos o possível para que isso não aconteça, mas é uma possibilidade real, assim como vários outros não existem mais. Então, infelizmente, a gente vive de uma forma social que ela é uma massacradora de outras maneiras de se viver. E por isso, ela tende a universalizar uma certa maneira também de entender a música. Porque não é só de entender a música, de praticar a música, na verdade é de viver. Ela tende a universalizar uma certa maneira de viver, na qual a música, de fato, é uma esfera apartada da vida social, que tem um momento específico para ser vivida, que é apartada de outras esferas e tal. Tudo bem com isso? Então, esse é o ponto da necessidade. E por último, isso vai para o YouTube, né? Eu fico com medo que depois os meus amigos antropólogos vão ver isso daqui e vão brigar comigo, mas é isso aí. Bem-vindos às polêmicas do mundo. Não esquecendo a linha de pesquisa na qual você está inserindo sua palestra. Exatamente, que é a etnografia das práticas musicais, no contexto mais ou menos de etnomusicologia. Então, estamos aí para enfrentar as polêmicas e sobreviver a elas o mais possível. Então, essa é uma necessidade, é o quarto item, né? E o quinto item era aquele da intencionalidade. Como é que entra a intencionalidade na jogada? Uai, a intencionalidade é justamente satisfazer aquelas expectativas daquele mundo sonoro no qual esse musicista ou essa musicista se insere. Tem uma intencionalidade na parada. E ela vai ser a reguladora do processo. Então, para usar um exemplo tosco, mas que eu acho que ajuda a entender. Eu não sei, se bem que aí a gente vê que está ficando velho nessas horas, né? Eu vou falar assim, se você for na AudioReb, eu vou falar, não sei o que é AudioReb, então esquece AudioReb. Vamos falar assim, se você for lá no, se você for no, pega um samba bom aí, aquele samba do Barros e João do Catete, por exemplo. Se você for ali, por exemplo, chegar lá com o seu, infelizmente não está acontecendo mais na vizinhança, tem problema. Se você for lá, aquele samba, pagodão, violento, com o seu, e você for puxar uma área lírica da parada, provavelmente você vai ser recebido de uma maneira, com um certo estranhamento, tudo bem? Alguém pode até gostar de te acompanhar, isso é uma coisa engraçada uma vez, mas você não vai fazer isso durante uma hora ali, que a vaca tussa, vai rolar. Ao mesmo tempo também, você vai num concerto de música clássica, armado de um monte de cascalho e um monte de lata vazia, e você pega aquele e começa a agitar na plateia enquanto os caras estão tocando, vai dar problema. Dá para entender? Por outro lado, se você for num show de vanguarda, você pode fazer isso sem nenhum problema e vai ser bem recebido. Então, a intencionalidade do musicista, ela vai entrar aí como uma reguladora de quais necessidades que vai satisfazer e de que modo vai satisfazer. Isso vai variar de espaço para espaço, de mundo cultural para mundo cultural. Tudo bem? Estamos juntos até aqui? Ótimo. Então, se a gente está junto até aqui, dá para eu avançar mais um pouquinho. Vamos lá, aí dá para fazer uma defesa antes de avançar. É uma defesa importante essa, eu acho. As possibilidades, ainda mais na linha de pesquisa que eu estou, né? As possibilidades musicais, então,
elas são determinadas pelos caminhos percorridos pela diversidade dos grupos humanos. Por isso, a música ela tem uma variedade que é inesgotável. Inesgotável. E por isso também, na minha avaliação, é errado, não vou usar essa palavra, mas em relação a esse ponto, eu me aventuro a falar isso. Na minha avaliação, é errado afirmar abstratamente a superioridade de qualquer forma de manifestação musical sobre outra. Bem? Por quê? Porque essas necessidades e essa intencionalidade vão variar dependendo do percurso de cada grupo que vai fluir aquilo ali. Então, se você chega e fala, não, tal forma de música é superior, eu acho que aí tem problema. Tá? Acho que tem problema. Ah, mas está relativizando. Sim, às vezes é bom também. A gente pode fazer isso. Na verdade, o que eu estou fazendo não é relativizando tudo. O que eu estou fazendo é respeitando a diversidade da espécie humana. E que as pessoas possam querer ouvir coisas diferentes. A partir das experiências que elas têm, de vida, do grupo ao qual pertencem, da sociedade na qual estão, de uma série de elementos que vai levá-las a que essas necessidades variem. E que eu estou convencidíssimo, e a gente pode abrir isso para o debate depois, de que a gente precisa respeitar essa variedade. Tudo bem? Então, até aqui não. Vamos junto, né? Beleza. Problemas. Aí, aquela coisa, a aula, às vezes ela é um espaço que a gente tem muita vontade de falar de muita coisa, e só consegue falar de um pouquinho do que a gente queria. Eu aqui não vou conseguir falar de vários. Viu? Isso, por exemplo, aqui é só um barulho que dá uma atrapalhada na exposição. E uma certa outra situação seria uma manifestação musical. Voltando para cá. Eu queria falar de alguns temas com vocês. Vamos lá, antes do que eu falo. Deu para entender então por que eu estou insistindo que música é trabalho? E é uma palavra. Aí ele interagiu, viu? Aí começa, viu? Ó, vem aqui um aqui, outro ali, daqui a pouco cai outro ali. Começa a virar um bloqueio, que é uma manifestação uma pré-forma de polifonia, e daqui a pouco a gente está falando de música de novo. Mas ó, deu para a gente se entender sobre por que eu estou chamando a atenção de que música é trabalho? E deu para fundamentar o que eu quis dizer quando eu falei sobre isso. Tá? Pronto. Então, esse para mim é o ponto central dessa aula, para mim é o mais importante. Vocês sabem que hoje com essa, se fosse para escolher um elemento, sai com esse. Pô, a música é trabalho, uma parte do processo de trabalho, eu entendi por quê. Porque, ó, a gente trabalha isso e isso, a música é isso e isso, ela se insere aqui. Legal. O desdobramento disso, que eu acho que a gente não vai ter muito tempo. Isso é uma questão. É uma questão. Pronto, então vamos lá. Uma pergunta rápida, na verdade. Não precisa ser rápido. O comentário do meu amigo Leandro, que ele falou, no caso a gente está falando de trabalho humano. Aí seria essas definições. Quem falou trabalho humano? O Leandro. Ele mandou essa. Aí entra naquele debate sobre se os animais trabalham, é isso? Bem, ó, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu vou começar respondendo o seguinte. Deus, porque poderia ser também, né? Aí o trabalho de Deus. Aí, gente, olha só. Como Deus nunca se apresentou para mim, então sobre isso eu não tenho condições de falar, tudo bem? Mas se alguém conhece, se alguém já bateu um papo com ele, trocou uma ideia, veio fazendo alguma coisa, aí vocês podem me contar como é que ele trabalha, certo? Que aí eu não sei. Eu não estou dizendo que ninguém tem que acreditar ou deixar de acreditar em nada. Só estou dizendo que eu nunca vi, não sei como é que essa criatura trabalha. Não sei nem se é uma criatura ou se é o criador. Então, eu não posso falar sobre esse trabalho. Sobre os animais, que é a outra questão. Mas eu vi um passarinho cantando, gorjeia e tal. Sim, ó. Eu vou começar respondendo de um jeito muito tosco e depois eu vou aprofundar. Tá. Não, que assim, vamos lá. Eu nunca vi um passarinho tocando um instrumento musical. Tá? Eu começaria respondendo por aí, ou poderia dizer, nunca vi um passarinho em sala de concerto, mas vamos lá.
Isso é uma resposta tosca, mas a gente tem que levar a sério a pergunta do poder. Quando a gente fala de processo de trabalho, a gente levantou 5 elementos, que foram um objeto, sujeito, objeto, necessidade, intencionalidade e instrumento. Tudo bem? Nenhum outro animal reúne esses 5 elementos na sua atividade de interação com a natureza. Essa é a questão para dizer por que o animal não trabalha. Ah, mas o João de Barro, maravilhoso, ele faz uma casa. Sim, eu sei que ele faz, eu lembro muito de vocês. Eu também adoro o João de Barro. Só que o João de Barro, eu já vi o João de Barro fazendo várias casinhas, eu nunca vi o João de Barro construindo o condomínio Cores da Lapa. O que eu quero dizer com isso? Lembram que o trabalho abre novas necessidades que geram um processo de interposição cada vez mais complexa de mediações entre o ser que trabalha e a natureza? Estão lembrados disso? Outros animais não vivem isso. Então, o João de Barro, ele faz a casinha dele. E ele está há centenas de milhares de anos fazendo aquela mesma casinha dele lá. Dá para sacar? Problema? A abelha é outra, a abelha faz a colmeia. A colmeia é maravilhosa, eu nunca vi uma abelha fazendo formigueiro. Mas o ser humano, se quiser, faz um formigueiro, uma colmeia, uma casa, um túnel, um computador e outras coisas mais. Dá para entender onde que eu estou chegando com isso? Porque o que falta? Falta a combinação desses 5 elementos que peculiarizam o processo de trabalho. Eu estou aberto ao seguinte, se vocês quiserem dizer assim, mas existem protoformas de trabalho nos animais, eu estou aberto a isso. Até porque o ser humano é um animal e vem de algum lugar. Isso aqui já foi um primata muito doido que virou isso aqui. A gente em algum momento era um símio que levou milhões de anos até chegar nisso que a gente é. Os paleoantropólogos que estudam os fósseis para tentar sacar a história da humanidade, os caras colocam entre cerca de 3 milhões de anos atrás o momento em que a gente se diferencia como um antropóide. E o tal chamado Homo sapiens tem cerca de, parece que entre 300 mil e 100 mil anos. Né? Entre 300 mil e 100 mil anos. Se o hominídeo tem 3 milhões e o Homo sapiens tem, vamos dizer, entre 300 e 100 mil, o que aconteceu ao longo desses 2 milhões e 700 mil anos? Veja, vocês acham que seu avô, sua avó é velho, porque tem 80 anos? A gente está falando de 3 milhões. O que aconteceu ao longo desses 3 milhões de anos? Um processo hipercomplexo em que o ser humano foi se diferenciando de um animal que também batia naquele beco sem saída, em que consegue ter algum grau de interação com a natureza, mas fica sendo sempre o mesmo, não passa dali. Foi se diferenciando disso, que é uma característica comum com abelhas, com formigas, com João de Barro, e virando uma outra coisa, que é peculiar a nós, que é esse animal que se diferencia da própria natureza na medida em que se reintegra ela de maneira mediada através do processo de trabalho. Isso é uma característica que só o ser humano tem. Aí realmente, aí a gente pode ir para, são 1000 exemplos, mas tem uma passagem legal sobre isso, de um intelectual, ativista, filósofo, né, muito importante, mas hoje em dia meio fora de moda, que é o Marx, que ele vai dizer o seguinte, ele diz assim, as abelhas muitas vezes envergonham os melhores arquitetos com a sua colmeia. Olha o que o cara manda. Isso está lá, onde está? Está no Capital. Mas o Capital não era um livro de economia? Então, não é bem isso. Recomendo para quem um dia quiser, porque é um livro interessante. Ele diz assim, as abelhas muitas vezes envergonham os melhores arquitetos com a sua colmeia, tão perfeita que é a colmeia. Ele fala, mas existe uma diferença entre o pior arquiteto e a melhor abelha. O pior arquiteto projeta a sua atividade na sua cabeça antes de executar. E aí, babou. Isso a abelha não faz. Tudo bem? Então, essa é a nossa questão. Também nunca vi, aí voltando para o exemplo tosco, nunca vi uma abelha sentada na frente de uma
de um croquis, desenhando a sua colmeia antes de executar. Não rola. Tá? Não dá. Aquilo ali é gravado nas abelhas instintivamente, na sua própria conformação genético-instintiva, e é por isso, inclusive, que varia muito pouco. Não é nem que não varie, pode variar, mas essa variação vai exigir modificações biológicas, modificações do próprio código genético do animal, que vão levar a comportamentos diferenciados. Isso no ser humano é outra parada. Por isso é importante voltar a falar sobre a dimensão cultural, porque esse processo ele vai se plasmando numa esfera que é específica do ser humano, que é a esfera cultural, que vai justamente alimentando esse processo de enriquecimento das mediações do metabolismo entre ser humano e natureza, e por isso diferenciando cada vez mais dos outros animais. Por isso que eu falei do trabalho humano, porque é o trabalho que eu reconheço aqui como o trabalho propriamente dito, apesar de reconhecer que animais podem ter protoformas de trabalho, sim, mas eu não chamaria de trabalho porque falta a combinação daquelas 5 dimensões. Aliás, um parênteses sobre isso. É sabido hoje em dia que, até hoje inclusive, né, a humanidade extinguiu, a humanidade nossa, isso que ficou aqui, que a gente chama de humanidade, ela extinguiu vários outros formas de hominídeos que estavam fazendo a mesma coisa que a gente. E que estavam também, né, estavam junto conosco, se diferenciando, fazendo esse caminho. Mas, infelizmente, eles não ficaram comportados. Como teria sido, quem sobrou foram nós. O bicho que faz são nós. Qual é o animal que chega mais perto de fazer o que a gente faz? São certas espécies, não à toa, porque aí tem características biológicas que estão na base disso. São certas espécies de primata que conseguiram chegar num estágio de pedra lascada. Por exemplo, hoje os pesquisadores já sabem disso, em certas regiões, em que ainda existem os chimpanzés em estado selvagem, os caras estudando o bicho fio, o cara bate uma pedra na outra. Pô, isso é um negócio avançadíssimo para um animal, mas é o máximo que os animais conseguiram chegar, a não ser o ser humano. Tudo bem? Tudo bem. Sim. É aquela coisa, né? Eu sei que é duro dizer que o bichinho não trabalha, a gente fica muito triste, principalmente quem gosta dos animais. Eu sei, mas dizer que ele não trabalha não quer dizer que a gente é melhor que ele. Não quer dizer que a gente tem que sair extinguindo os animais. Não quer dizer que a gente tem que desrespeitar o direito dos animais a existir. Não quer dizer nada disso. E nem que a gente acha que a natureza é um grande supermercado e que a gente pode sair recolhendo o que a gente quiser e ligando o que eu não vou dizer, ligando o botão do descaso, né? E ligando o botão do descaso para a natureza. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu acho que, inclusive, a humanidade ela desenvolveu tanto as suas capacidades de intervenção sobre o mundo que se tornou uma questão de sobrevivência, até para ela mesma, botar limite no que ela está fazendo e respeitar os direitos, sim, dos animais existirem, das florestas existirem, porque a gente está simplesmente, basicamente, destruindo a nossa casa, fazendo o que a gente está fazendo. E aí a gente tem que aprender com diversos povos, inclusive, tem lições importantes sobre isso. Foi assim que eu tentei responder a questão do trabalho animal. Não quero que vocês concordem comigo, porque uma das coisas boas, fundamentais da humanidade, é que a gente pense cada um com a sua cabeça e tem a diferença dele essa jogada, mas pelo menos eu tentei dar uma resposta bem fundamentada e coerente para a minha posição sobre esse assunto. Espero que eu consiga fazer isso de maneira séria e respeitosa com vocês. Aí já apareceu uma outra questão ali, é bom, porque é isso mesmo, vamos ver. Eu tinha falado para o Álvaro, é muito importante, senão a gente passa a vida dando a mesma aula, aí não tem graça. O legal é a gente poder conversar, porque aí as questões que vão aparecendo são o que vai levando a gente por caminhos ali, inusitados. Isso é bom. A minha pergunta é se você está partindo da abstração para a completude, não está nesse caminho, né? Só para entender porque se você vai avançar nesse processo ou se eu vou fazer uma pergunta que talvez adentre esse processo. Entrou naquela coisa, eu ia avançar, mas aí começaram a aparecer as perguntas e eu particularmente, eu sou amigo das perguntas, porque eu acho que a gente enriquece o espaço podendo conversar, igual. Ele colocou a questão do trabalho animal. Bem, ao longo dos anos de prática docente, eu fui sacando uma coisa.
é que, em geral, a pergunta de um é a pergunta de vários. Então, ele mandou o trabalho animal ali, mas com certeza não passou só pela cabeça dele. Não, na verdade foi o Leandro. Foi o Leandro que falou ali. Eu só perguntei por ele. E ele falou. Mas veja, é uma questão que a gente ouve na vida, não ouve? Ah, mas pô, o passarinho é tão livre, ele trabalha, ele canta, é maravilhoso, o passarinho é um músico da natureza. Então, peraí, é uma questão que está colocada para a gente. Então, quando o colega coloca, é um motivo para a gente poder trazer um debate que é importante e ter mais um elemento para justificar a minha posição. Por exemplo, ó, se música é trabalho e se trabalho é meramente humano, o passarinho não é um músico, por exemplo. É bom a gente diferenciar. O passarinho é um passarinho, eu acho lindo, eu acho fundamental ter um passarinho, eu adoro, mas ele não é um músico. Pode fazer música. Ele pode até fazer algo que a gente entende como música e que ele não entende como música, aliás, né? E legal, que bom. Embeleza o nosso mundo, mas é a gente, veja, embeleza o nosso mundo. Porque para ele o que está acontecendo ali é outra coisa, são formas de comunicação, são outra parada. Igual a dele, quando está com o Capomé, está fazendo arquitetura. Mas a gente olha e fala, uau, que perfeita simetria da forma. Não, é diferente, para nós, bicho. Essa é a primeira pergunta, aí a Karen tinha uma outra. Não, só porque eu não quero me antecipar para a fala, mas... Mas pode. Não, porque assim, dentro do que você trouxe, né, das 5 determinações, e trazendo isso para a nossa realidade, nós temos um instrumento musical, seja qual for, como o nosso meio, né? Então a gente seria detentor dos nossos meios, né? Mas aí como é que a gente faz essa virada para a situação do músico trabalhador, que é o ponto que a gente está tratando, né? Assim, porque na hora que você foi descrevendo, na verdade a gente falou disso lá no sindicato também, né? Eu confesso que eu fiquei um pouco assustada com essa associação direta, não assustada, mas ao instrumento musical ser o meio, né? Mas eu acho que é esse grau de abstração, e a gente vai uma posição, para a gente conversar. E a gente, como é que a gente traz isso para essa realidade que a gente vive? Porque senão, como é que a gente se insere nesse contexto, né? Capitalista como trabalhador, e aí e esse meio aí, né? Como é que fica nessa história? Isso é a primeira dúvida. É verdade. Eu acho que assim, não dando mais abstrato, o instrumento musical sempre é um meio, me parece, independentemente de qual ele seja, porque ele pode ser um monte de coisa, mas é boa a pergunta, porque vai levar para onde tem que ir mesmo. Então vamos seguir esse caminho aí. Ó, eu disse assim, eu queria falar muita coisa, eu não sei se vai dar. Então, vai dar porque a Karen provocou. Então vamos para esse lugar. O que acontece na história da humanidade? Sempre que lá vem a história. O que aconteceu na história da humanidade com o processo de trabalho? Já que a música é o momento do processo de trabalho. A gente estava falando dele genericamente, né? Tá, mas o que aconteceu? O que aconteceu foi que o processo de trabalho ele sofreu uma fortíssima transformação na medida em que o próprio desenvolvimento das capacidades criativas humanas cresceu devido ao processo de trabalho, levando historicamente a uma diferenciação de grande parte da humanidade em classes sociais antagônicas. Tá? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? A humanidade, em algum momento da sua aventura pelo mundo, ela se diferenciou entre dois grandes grupos. Tem vários outros grupos dentro desses dois, mas vamos pensar em dois grandes grupos. Trabalhadores, produtores diretos, trabalhadores, as pessoas que executam aquilo que eu falei com vocês, metabolismo entre homem e natureza e tal, de um lado, e detentores dos meios para se realizar essa atividade de outro lado. Então isso foi uma coisa que aconteceu. Vitor, quando que aconteceu? Então, ali tem inúmeras hipóteses sobre isso. O que se sabe de certeza certa é que em vários lugares do mundo isso aconteceu.
Então isso aconteceu na Mesopotâmia, em algum lugar ali, cerca de, vamos dizer, 10.000 antes de Cristo. Isso aconteceu em regiões da África, mais ou menos nessa mesma época. Isso aconteceu nas Américas, e o interessante das Américas é que aconteceu sem contato com o que estava acontecendo na Mesopotâmia, porque nessa época, bem, aí também tem hipóteses diversas, mas estima-se que o Homo sapiens já tinha migrado para as Américas quando há divisão entre classes sociais, tanto na Eurásia quanto nas Américas. Ou seja, ela acontece em diferentes lugares sem necessariamente haver um contato entre eles. Aí essa é mais uma das polêmicas da discussão, né? Se primeiro divide em classe e depois migra, ou se migra e divide. Mas a hipótese que eu acho que me parece mais interessante é que primeiro migra e depois divide. Então poderia ter acontecido sem contato. Por exemplo, quando o colonizador espanhol chega, o invasor, por dizer assim, espanhol chega nas Américas, enquanto sociedade em que há divisão de classe. Né? As sociedades pré-colombianas, aquelas sociedades pré-colombianas andinas ali, tinha divisão de classe ali. Tinha divisão de classe. Os caras tinham impérios com um Estado centralizado e classes sociais. Né? Então, em algum momento, ou em diferentes momentos da aventura humana sobre o mundo, o crescimento das capacidades criativas humanas, ele engendra um produto que é um produto meio desagradável, que é a divisão da humanidade em, de um lado, há produtores diretos, que a gente pode chamar se quiser, e se a gente chamar eles assim, já vai estar dando uma concepção mais concreta de trabalho, vai estar saindo daquela dimensão tão geral. A gente pode chamar esses produtores diretos de trabalhadores, tá? Ou seja, quem vai executar aquela atividade do metabolismo da natureza, isso de um lado, e de outro lado, grupos humanos que se apropriam dos meios que possibilitam fazer isso. Quais meios? Instrumentos, terras, instalações, tá? O espaço geográfico, rios, conhecimentos. Então vai haver uma divisão aí. Essa divisão é que a gente chama, grosso modo, de divisão entre classes sociais. Aí, peraí, a minha colinha fechou, mas o meu analfabetismo digital voltou. Isso é o que a gente chama, grosso modo, de divisão entre classes sociais. A partir do momento que essa divisão se coloca, a divisão entre classes sociais se coloca, entre produtores diretos de um lado e detentores de meios de produção de outro lado, somente que isso surge um processo, que eu acho que é onde a parte do livro chegasse, que é um processo que a gente chama de alienação do processo de trabalho. Alienação. Aí é necessário fazer mais um parênteses, também que a gente ainda tenha tempo para isso. O uso comum do conceito de alienação não é o uso que eu estou fazendo aqui. Qual é o uso comum do conceito? Não sei se vocês já ouviram isso. Nos anos 80 e 90 no Brasil era muito comum. Fulaninho é um alienado. Já ouviram esse negócio? Fulano é um alienado, significa assim, o cara não está nem aí para o Brasil, não lê jornal, não quer saber de política, não quer saber das grandes questões, só quer ficar no seu mundinho. Muitas vezes é usado assim. Fulano é um alienado, né? Não é nesse sentido que eu estou usando o conceito de alienação aqui. Tá? Quando a gente fala de alienação, a gente está falando de um processo histórico que tem 3 dimensões e que vão impactar diretamente sobre o processo de trabalho. São quais as dimensões? Eu vou falar na ordem aqui, 1, 2 e 3, tem jeito didático. 1. Aí antes de falar na ordem, de onde vem a palavra? Alienação. Só para a gente entender por que a gente usa essa palavra. Alienação vem de uma palavra latina, alienos. E essa palavra latina é uma palavra que tem uma origem jurídica, que é uma palavra que dizia respeito a alienar. Alienar o que? Alienar o bem. Esse uso dessa palavra existe até hoje.
Não sei se você já viu, você pode falar em alienar um carro, alienar um apartamento. É você vender aquilo para alguém. Você está se alienando do seu bem, você está transmitindo ele para outrem. Né? Esse uso existe até hoje. Tá? Inclusive é daí que vem também esse uso mais do senso comum de alienação. As pessoas ficam falando, fulano é alienado, é como se estivesse alienando a inteligência dele para outras pessoas. Por isso que usam assim. Só que é um uso muito restritivo do termo e que leva a uma série de equívocos. Que leva como se fosse uma decisão da vontade, o cara se alienar ou não. E me parece que não é disso que se trata. Então a raiz da palavra vem daí, mas essa raiz leva a um conceito, partindo dessa palavra latina, surge um conceito. Onde que ele surge? Na filosofia clássica alemã, é lá que ele surge, e é de lá que ele vem para cá. Surge um conceito, que é o conceito de alienação, que retoma essa ideia de alienar-se de algo, mas vai pensar esse alienar-se de algo como de um jeito mais profundo, bem mais profundo, que é o quê? Uma vez que surge a divisão entre classes sociais, o trabalhador é alienado do processo de trabalho em diferentes dimensões. Alienado no sentido de que, nessa coisa mesmo, transmitido para outra. Né? E eu vou falar das 3 dimensões agora. Ele é alienado. Ele é alienado da sua atividade, tá sacado? Ele é alienado da sua atividade em 3 dimensões. Dimensão número 1. Ele é alienado do produto do seu trabalho. Alienado do produto do seu trabalho. Por quê? Quando surge a diferença entre o produtor direto, o trabalhador, e o proprietário dos meios de produção, o proprietário dos meios de produção só cede os meios de produção para o trabalhador se o trabalhador, por sua vez, cedeu o produto do seu trabalho para ele, para o proprietário. Dá para sacar? Eu sou proprietário dos meios de produção. Se você quiser trabalhar, você trabalha para mim. E aí eu permito que você tenha acesso aos meios que permitem exercer a sua atividade. E, portanto, você vai transmitir para mim o resultado que você está fazendo, e não para você mesmo. Então, esse é o primeiro aspecto da alienação. O produtor direto é alienado do produto do seu trabalho. Um segundo aspecto é que ele é alienado do próprio processo do seu trabalho. Por quê? Porque uma vez que ele não detém os meios de trabalho, os meios de produção, o detentor dos meios de trabalho vai buscar incidir sobre a maneira como se realiza aquele trabalho, sobre a finalidade, não é só a maneira do homem, porque aí isso só tem o seu desenvolvimento máximo já no capitalismo. Né? Sobre a própria, mesmo das necessidades que o processo de trabalho tem que satisfazer, as necessidades que ele vai satisfazer vão passar a ser a do proprietário dos meios de produção, não do trabalhador. Tá? A intencionalidade também. A motivação fundamental do trabalho vai passar a ser não realizar as necessidades de quem trabalha diretamente, ou as necessidades da humanidade tomada abstratamente, mas realizar as necessidades do proprietário dos meios de produção, que é o que vai permitir que o trabalhador exerça a sua atividade. Então, esse é o segundo aspecto da alienação. E o terceiro aspecto isso aqui é um pouco mais complicado, né? A alienação da vida genérica da espécie. O que significa isso? Isso é um palavrão, né? Vida genérica, viagem. Não é tanta viagem, não. É o seguinte. Lembram que eu falei para vocês que o processo de trabalho, ele gera, cada momento dele abre um enorme conjunto de possibilidades e que isso permite que a humanidade trilhe um monte de caminhos. E é isso que vai ser o fundamento da assim chamada perfectibilidade humana. O ser humano vai se aperfeiçoando, vai se desenvolvendo e tal. Pois é. Quando você cria essa divisão entre o produtor direto e o proprietário do meio de produção, a atividade do produtor direto, sendo dirigida ao interesse de outrem, ela vai continuar permitindo que a humanidade se desenvolva como humanidade. Então, que a humanidade crie cada vez mais instrumentos mais sofisticados, complexos, uma esfera da cultura maravilhosa, incrível. Só que o trabalhador, devido à sua condição de
não proprietário dos meios de produção, portanto, aquele que não se apropria diretamente do resultado do próprio trabalho, ele vai sendo cada vez mais impedido de ter acesso, vai sendo cada vez mais alijado ou alienado do próprio acesso a esse monte de possibilidades que o seu próprio trabalho cria. Esse é o problema aqui. Por isso que eu falo a alienação da vida genérica da espécie. Sei lá, daí para dar um exemplo banal. Espécie humana, nós. Para dar um exemplo banal, eu acho que todo mundo aqui, ninguém aqui tem cara, posso estar errado, ninguém aqui tem cara de proprietário de meios de produção. Infelizmente, vocês têm cara de trabalhador, tem cara, certo? Eu também não sou. Então vamos dizer o seguinte, você gosta muito de... É um exemplo meio absurdo, mas é só para a gente se localizar. Aqui vocês são musicistas em geral. Talvez tenha alguém que tenha cometido a insanidade na vida de trilhar o caminho do campo livre. É sempre uma possibilidade. Quando isso acontece, vamos dizer que você seja um cantor lírico que acha maravilhoso, né, a temporada de ópera do Scala de Milão. Então você quer ir lá para ver na fonte como é que aquilo funciona. Que legal, você tem esse desejo. Provavelmente você não irá. Tudo bem? Por que você não irá? Preciso mesmo ter meio disso para lugar? É meio caro, né? É meio complicado. Vai comprar uma passagem, vai comprar um ingresso, não rola. Tudo bem? Ah, mas eu canto, eu permito esse grande prazer na humanidade. Então, lamento. Você vai continuar permitindo, você não vai ter acesso a uma coisa que você mesmo cria. Tá? Esse é um exemplo radical, mas se a gente olhar para nossas pequenas vidinhas, a gente vai ver exemplos que remetem a esse, em menor escala. Por outro lado, se a gente voltar no Elon Musk, ele não trabalha. Ah, mas o Elon Musk trabalhou muito para ficar aqui. Sobre isso a gente pode conversar em outra ocasião. Não é por isso que ele está rico. Tá? Trilionário, proprietário de maiores empresas paramétricas do mundo, do Twitter, da porra, beleza. Ele não trabalha, aliás, parênteses. Se você trabalha 8 horas por dia e ganha, sei lá quanto, alguns centenas ou milhares de reais aí por mês, bota um salário de 5 pau para trabalhar 8 horas por dia, que já está legal. Legal. Quantas horas por dia o Elon Musk teria que trabalhar para ganhar $100 milhões por dia? Está destacado, por exemplo? O dia teria que ter, vamos dizer assim, umas 50 milhões de horas. Né? Vamos dizer que o dia dele é um pouco mais longo do que o seu, talvez. Tudo bem? Então, não é porque ele trabalha que ele tem aquilo ali. O Elon Musk, ele pode ir à Scala de Milão, à ópera, aonde ele quiser. Aonde ele quiser. Onde ele quiser, literalmente. Ele pode ir até para a Lua, se quiser. Ele pode ir para a órbita da Terra, se quiser. Ou seja, não via no foguete, não. Ele pode ir para a órbita da Terra. É bom que ele não tenha a ideia de querer ver o Titanic, porque aí pode dar problema. Né? Pode dar uns probleminhas lá, inesperados. Mas o cara pode ir o que quiser. Dá para sacar? Por que ele pode fazer isso? Porque ele, como proprietário de meios de produção, se apropria de uma quantidade enorme de riqueza social produzida por um contingente enorme de trabalhadores no mundo inteiro. Por isso ele pode fazer o que quiser, mas os trabalhadores das empresas dele, não. Apesar de serem eles que produzem isso tudo. Dá para sacar? Não entendi muita diferença desse aspecto para o primeiro. O primeiro, você falou que o trabalhador ele é alienado do que ele produz, não é? Isso. E o terceiro também. Então, o terceiro, ele vai numa dimensão um pouco mais filosófica da coisa. A base material é a mesma, ele é alienado do que ele produziu. Só que aí eu estou especificando o seguinte, que é a alienação em relação à vida genérica da espécie. Aquilo que ele produziu é o que permite que a humanidade chegue nos seus patamares mais altos de cultura, de aperfeiçoamentos diversos, de tudo isso. E ele e a pessoa que permite, as pessoas que permitem isso,
estão alijadas do acesso a isso. Então, é a apresentação da mesma determinação de fato, só que de um jeito que eu acho que ajuda a iluminar esse problema, que é importante. Por quê? Porque é justamente o contingente da humanidade que produz tudo que há de mais avançado vive em condições que não são essas. Esse é o ponto. E que eu acho que ajuda um pouco a gente a entender a nossa vida. Tá? E as dificuldades que a gente tem. Claro que se eu quisesse dar um salto mortal muito louco, e eu vou fazer isso de propósito, daqui até a gente entender por que o nosso pai e a nossa mãe morrem na fila do SUS, mesmo o nosso irmão sendo enfermeiro, é um pulo, tudo bem? É um pulo. Dá para sacar? Então, pronto. E o Elon Musk não morre na fila do SUS. Tá? Eu não sei se vocês viram, aí até que um exemplo menor, mas o Lula recentemente teve que fazer uma cirurgia no quadril, não sei se vocês viram isso. O Lula está com 80 anos, o cara não é novo não. Ele é saudável pra caramba, mas ele tem 80 anos. O bicho já está entrado nos anos aí, na idade. Ele teve que fazer uma cirurgia no quadril. Aí eu estava lendo sobre a recuperação do Lula, que ele quer se recuperar o mais rápido possível para poder voltar a fazer política e tal. O Lula, no momento, é presidente do Brasil, então, por ele ser presidente, ele tem acesso a mais avançada medicina disponível no país, porque o Estado brasileiro cobre isso porque ele é o chefe de Estado. Né? Aí eu estava lendo, primeiro que o cara fez uma cirurgia no quadril, que já não é um negócio simples. Não sei se vocês manjam, o cara abriu o quadril, raspou o osso, botou uma prótese, um negócio. Eu não gostaria de passar por isso. Com 80 anos de idade. Aí passou 4 dias, aí ele já estava dizendo assim, não, eu quero voltar a me reunir, não sei o que. Pô, como é que o cara consegue, em 4 dias depois de fazer uma cirurgia dessa, voltar à atividade? Imagina sua mãe, seu pai fazendo uma cirurgia dessa. Bicho, o cara fica com o resto da vida mobilizado. Por o resto da vida na cadeira de roda ou sem sair de casa. Como é que em 4 dias, porque o cara tem acesso à medicina mais avançada que existe, o Estado brasileiro está permitindo isso para que ele possa exercer a atividade. Existe uma clivagem aí, que nós, como trabalhadores comuns, não sei se você viu presidente, você não vai ter, e os detentores de meios de produção terão. Deu para citar? Aí é que é isso. Foi boa a sua pergunta que me ajudou a explicar por que essa terceira dimensão, vamos dizer que ela é uma outra maneira de encarar o mesmo problema. Tudo bem? Onde isso bate na música? Porque o nosso tempo ele vai então eu vou pular para cá. E era onde a Karen queria que eu chegasse. Como é que isso bate na música? Se o musicista se encontra na posição de trabalhador, se o que ele faz é trabalho, e ele se encontra na posição de trabalhador, afinal de contas, a gente vive numa sociedade dividida em classes sociais. Essa aqui também é, tudo bem? Maiores informações perguntam ao Elon Musk. Como dizem, eles sabem disso, inclusive, apesar de dizerem para os trabalhadores que não é verdade. A clássica é aquela do Warren Buffett, né, que é perguntado sobre aquele velho é perguntado sobre isso. Não, e a luta de classes, e o marxismo, o que você acha de falar? Eu acho que o marxismo tem razão. Tem luta de classes. E nós estamos ganhando. Tudo bem? É ótimo a resposta, porque o cara é isso. Eu sei que tem, é verdade, e nós estamos ganhando. Então mesmo, ganhando de uma vaga. Então, se é verdade que a gente vive numa sociedade de classes, em que o processo da alienação é vigente, está aqui. A música é trabalho e nós somos músicos, então deve vir que nós somos trabalhadores e trabalhadoras e, portanto, a nossa atividade de trabalho também é alienada. Então a gente também está submetido às 3 dimensões lá. O produto do nosso trabalho é alienado, o processo do nosso trabalho é ou tende a ser alienado, aí tem uma discussão sobre os diferentes momentos e situações e formas da alienação, mas tende a ser alienado também. E a vida genérica da espécie também. Tem tantos exemplos, eu já dei alguns, né, mas sei lá. Eu toco violão, adoraria ver um show do Djamandu em Lisboa. Pô, não dá. Tem 1000, assim, né? Eu vou passar para a pergunta e vou voltar para cá, porque aí a gente vai entrar na consequências práticas disso aí. É seguida,
Então, eu vou falar mais um pouquinho e a gente vai, porque senão eu não consigo chegar no mercado e eu ainda estou respondendo perguntas. Então, se tudo isso é verdade, né, o nosso trabalho também é drenado. Vamos ver. Eu botei aqui, assim como o trabalho de um marceneiro, operário, alienado, do músico também. Beleza, isso já deu para entender. Passa em frente. Deixa eu ver aqui. Então, falando do músico, né? Musicistas como trabalhadores, ou se quiserem usar uma palavra meio fora de moda, musicista proletário. Ou a musicista proletária, que eu acho que é aí que a gente chega, quando vai pensando nisso. Né? O que acontece aqui? Primeiro, vamos lá. Qual é a definição de proletariado? Vamos começar por isso, para limpar o meio de campo. Uma definição bem sumária. Se a gente tivesse hoje 6 horas para começar, dava para falar de outras coisas, mas não tem. Vamos numa bem rápido. Sendo que o backup do computador do Álvaro fechou a minha tela. Estou aparecendo uma câmera aí para vocês ainda ou não? Tá. Então beleza. Então deixa o backup aí. Proletariado é o quê? É um contingente dos trabalhadores e das trabalhadoras que, não sendo proprietários de meio de produção, tem que vender a sua força de trabalho para viver. Ou seja, basicamente, nós. Certo? Vitor, mas não, eu não tenho que vender, nunca vendi minha força de trabalho. Se você nunca fez um cachê na vida, ou nunca cobrou por uma aula, ou nunca trabalhou como secretário para poder pagar a conta no fim do mês, ou nunca, provavelmente alguém está fazendo isso por você. Seu pai, sua mãe, seu esposo, alguém está fazendo. Né? Tem que fazer. A conta chega todo mês. E ela está no seu CPF. Então você vai ter que fazer. É um conjunto de seres humanos que tem que vender a sua capacidade de trabalhar para viver. Esses são os proletários. No nosso caso, né, o proletário está nessa condição de ter que vender a força de trabalho para viver justamente porque ele é privado dos meios de produção. Então, como ele não tem, para acessar os meios de produção, ele vai vender a força de trabalho para alguém que detém os meios de produção, que paga ele e, em troca, aliena o produto do seu trabalho, se apropria, para usar outra expressão, se apropria do produto do seu trabalho. Tá? Essa é a nossa condição. Aí entra um debate que a Karen colocou. Mas no caso nosso como músico, a gente tem os meios de produção. Porque, por exemplo, a Karen diz assim, eu sou violinista e eu tenho meu violino. Eu sei. Eu sou violonista e tenho meu violão também. Mas, como é que o seu trabalho adquire uma dimensão social na forma que a gente vive? Ele precisa de um conjunto de meios que estão para além do instrumento musical. Por exemplo, que seja o palco, ou o microfone, as caixas de som, a mesa de som, o higiene de som, aquela casa que é voltada para isso, ou se você for professor de música de aula particular, as instalações onde essa aula particular vai acontecer, certo? Ou o lugar onde você vai trabalhar, né, para poder dar essa aula, uma série de condições que normalmente não serão da sua propriedade, para você poder desempenhar essa atividade. Mas eu sou um músico que eu só toco para mim, só dou aula na minha casa, e legal, isso é uma figura especial no nosso universo. Em geral, a nossa categoria profissional vive o tempo todo precisando vender a sua força de trabalho de diversas maneiras diferentes para sobreviver. Nos mais variados espaços, inclusive a frase clássica que eu uso desde quando eu era estudante de música, talvez você ouviu também, é que o músico para viver tem que jogar nas 11. Tem mesmo, a gente é do goleiro até o centroavante, a gente tem que fazer tudo. Tem que dar aula, tem que tocar, de preferência se quiser tocar mais de um instrumento é melhor, porque aí você arruma mais trabalho, e por aí vai. Mais de um estilo é melhor, porque você consegue trabalhar em diferentes situações. Então essa é a nossa situação. E nessa situação, a gente vai vender a nossa força de trabalho, a nossa capacidade de trabalhar, e portanto, nós seremos explorados. Esse básico, alguém que nos empregará, reterá
produto do nosso processo de trabalho e pode até nos repassar uma parte dele sob a forma de salário, mas certamente ele reterá uma parte, e a parte que ele reterá não será a menor parte. A parte que você receberá será a menor parte. Tudo bem? É um jeitinho como essa sociedade aqui funciona, explicado de maneira bem rudimentar, de pouco tempo que a gente tem. Estaremos nesse lugar, né? Estaremos nesse lugar. Os proprietários dos meios deterão o controle do processo produtivo, trabalharão para colocar os músicos em competição, para que com isso caia o valor da sua própria capacidade de trabalho, ou seja, caia o cachê, caia o salário que eles vão pagar. Os músicos em competição vão começar a aceitar cada vez menos para fazer, e vai ser bom para essas pessoas que seja assim, elas vão pagar menos e, portanto, vão receber mais, e vão se apropriar da totalidade do valor arrecadado, seja com a venda do seu disco, ou com a venda dos ingressos do seu show, ou com o chapéu que vai passar no show que você fez, ou com o valor que o teu aluno pagou na aula na escola de música, você vai ganhar uma merreca quando você descobre que você tem 100 alunos e cada aluno paga 500 pau por mês, e isso dá 50 mil reais, e você recebe 3 mil, aí você fica meio chocado, mas é a lógica de como isso vai funcionar nessa forma social. Então isso vai gerar uma situação, por isso eu concluo a resposta à Karen por enquanto, vai gerar uma situação em que o músico, assim como outras categorias, será ele próprio proletarizado, e seria bom para ele, porque pode ajudar ele a lutar por melhores condições em que se dê toda essa situação, esse processo, seria bom para ele se entender como trabalhador, porque isso pode ajudá-lo a, quem sabe, se organizar, lutar para que os cachês tenham que ser maiores, para que as casas de show não possam fazer o que elas fazem do modo que elas fazem, os gravadores não possam ter tudo isso, tudo está entendendo, né? Isso lutar por melhores salários é só um basicão, tá? Lutar por melhores cachês é só um basicão. Isso pode ir muito mais longe também. Mas esse muito mais longe não faz parte da questão da Karen, então eu não preciso chegar até aí. Acho que tentei responder a você, Karen, não sei se consegui. Obrigada. Foi? Então dá para passar para a Beth. A gente vê. Pode quiser. Não, então, acho que essa pergunta, a pergunta da Karen, traz um monte de reflexões, você tocou em várias delas, e eu fiquei com a sensação, que é muito importante isso que você traz, de dois âmbitos diferentes de trabalho. Porque quando a gente fala trabalho, eu acho que a tendência, obviamente, pelo contexto que a gente vive, pela sociedade que a gente vive, é pensar diretamente no trabalho alienado, pensar nesse trabalho assalariado, que é essa troca da nossa força de trabalho por um salário, ou por um cachê. Então, eu acho que o âmbito do trabalho anterior a esse, que é esse mais, primeiro, que é muito mais abstrato, ele é muito importante até para se reconhecer a música como trabalho, porque a partir do momento que você sai disso, e começa a ver o trabalho só como trabalho alienado, e que não pega o âmbito da arte, da cultura, é muito difícil ver, Então, o que me parece é que como a gente está trabalhando com dois âmbitos do trabalho, a gente também poderia trabalhar com dois âmbitos dos meios, ou seja, no nível abstrato, que você fala do trabalho primeiro, você fala do instrumento musical como um meio. Só que quando a gente vai para o concreto do trabalho, a gente fala em meios de produção que são completamente diferentes do instrumento musical. É muito mais amplo os meios, se tornam muito mais amplos, inclusive para eles serem detidos por outra pessoa, porque o detentor da força dos meios de produção dificilmente vai ter o seu instrumento musical, ou o martelo do cara, ou sei lá, os instrumentos ali que o cara vai lá e bate com seu junto, amassa e tal. Ele não vai deter isso, mas ele vai deter toda uma série de outros instrumentos, de outras tecnologias que fazem aquele trabalho ser possível, ou que ele seja inclusive evoluído para essa terceira dimensão que você traz. O desenvolvimento da própria trabalho na espécie, pensando no desenvolvimento da espécie. Então eu fico com essa sensação de que talvez você chamaria nesse primeiro âmbito do trabalho, o
gente chamaria de meio, só um dos meios de produção. Não, chamaria de meio de produção com certeza. Na verdade, eu chamaria não, eu estou roubando a ideia do outro lado, do velho, do Marx. Ele chama, eu estou só jogando para cá. Por quê? Porque quando a gente pensa em nível de abstração, a gente fala tudo que você falou é 100% correto, tem total acordo com isso aí. Só que quando a gente abstrai, não significa que eu estou falando assim, não, isso aqui é uma coisa, isso daqui é outra. Eu estou pensando no processo mais codificado possível do seu conjunto de elementos gerados. Ó, vamos pegar um exemplo, para não passar da música e ficar claro o que eu estou falando. Pensa num marceneiro. Aí você vai dizer assim, qual é o instrumento de trabalho do marceneiro? O cara tem lá uma serra de cultivo, tem um conjunto de elementos para entalhar madeira e tal, beleza, pensa nisso. Então tá, o marceneiro, o instrumento de trabalho do cara é o instrumento carpinteiro, o cara vai entalhar madeira, legal. Agora pensa nessa mesa aqui, essa mesa que está na minha frente, essa mesa aqui. Essa mesa para ser feita, isso aqui é de forma. Isso aqui é um derivado sintético, é um negócio muito de natureza, isso aqui é da indústria química de altíssima complexidade, se a indústria química dá pesada, isso aqui não existe, fórmica não existe. Ela tem aqui no seu interior um matéria-prima de compensado, que é um produto de uma outra indústria que mobiliza um conjunto de coisas que mobiliza cola, que também sem a indústria química não existe. Isso aqui é direto, etc. Então o trabalhador, quando ele vai, esse cara que vai produzir essa mesa aqui, ó que doido. Abstratamente falando, o trabalho dele, num nível muito alto de abstração, o cara está fazendo uma mesa e o marceneiro está fazendo uma mesa. No seu estúdio particular no ano 5000 a.C. Mas, na forma social que a gente vive, se interpuser um conjunto de mediações entre a gente e a natureza, você vai ter uma pletora gigantesca, louca de instrumentos de trabalho que vão se interpor entre esse cara e a atividade dele para fazer a mesma coisa que há 5.000 anos atrás, de um jeito totalmente diferente. Isso tudo vai ser instrumento de trabalho. Tá? Ainda mais porque hoje em dia, inclusive, até onde eu saiba, instrumento musical continua tendo uma certa importância para esse casamento. Alguma, bem? Mesmo que seja o seu instrumento musical um computador. Como o Fruit Loops ou qual é esse agora que todo mundo usa? Ableton Live, qualquer coisa dessa. Sempre vai ter isso daí. Tá? Só que isso vai estar mediado, vai estar mobilizado num conjunto de instrumentos e muito mais abrangente, um meio de trabalho muito mais abrangente. Assim como aquele cara que vai produzir essa mesa aqui vai estar numa mega fábrica, pegando matéria-prima que veio da indústria química com tonéis do tamanho desse prédio. É isso, né? Tudo isso são instrumentos. Eu esqueci o nome daquele instrumento de guitarra. Mas ele também vai continuar sendo instrumento de trabalho. Tá? É isso que eu te diria. Eu acho impossível abrir mão e dizer, não, então o instrumento musical não é mais nada. Ele é sim, ele é também. Mas claro, olha o conjunto das gerações, e aqui eu acho que a dica é, tudo isso tem que ser pensado no conjunto das relações sociais em que tudo isso se insere. É assim que a gente desce do abstrato para o concreto. Né? O que é abstrair, como procedimento metodológico de análise? É pegar um elemento da realidade e, provisoriamente, como se fosse tirar aquilo, purificar aquilo na cabeça e botar aquilo numa situação que aquilo nem acontece na realidade. Pensar no seu formato mais puro, significa o quê? Mais despido de determinações que perturbem o que nos permite entender aquele processo na sua genericidade. Para depois a gente poder voltar na realidade, descer de novo ao concreto, trazendo todo um conjunto de determinações que vai nos ajudar a entender como que aquele processo cuja dimensão genérica a gente já entendeu, se manifesta imediatamente para nós. E aí, no caso do Lúcio, eu concordo com você. Tudo isso que você falou, de instalações, de internet, de computadores, de Spotify, de... Aí, cara. Nossa, eu não vou comentar. Eu chego, né? Monopolizar, se alguém quiser fazer Uma pergunta do Leandro. É porque é sobre esse assunto, então... Certo.
Aí eu não sei. Só sei mais 10 minutos. Não, a gente faz um bloco, faz o Leandro e a Karen e eu quero responder os dois e aí Eu vocês preciso falam. comentar uma pergunta, entendeu? Se, 1 minuto, pode ser? Eu queria perguntar também. Ah, então tá, deixa eu perguntar. Que bom. Não, mas isso aqui dá pra ser porque a gente tá mexendo Sim, no isso foi calado para Não, funcionar. Não, o que eu ia perguntar é porque sempre dá algum exemplo, sempre surgem os exemplos quando a gente está falando de meios de produção, né? E aí sempre retornam os exemplos da fábrica e tal, né? E eu acho que um dos exemplos que você falou, por exemplo, da gente precisar de uma mesa de som, de um técnico, de uma câmera de som, de um carro, enfim. Hoje, por exemplo, a gente fala da complexidade com relação aos meios de produção, a gente fala, por exemplo, do Uber, né? O Uber, o cara, teoricamente, né, seria dono do meio da produção porque ele tem um carro e ele vai dirigir o carro que ele está gerando valor para uma empresa que simplesmente não puxou nenhum daqueles meios de produção, entre aspas. Né? Você resolveu essa pergunta na sua própria exposição. Porque, ó, diz o outro que a gente faz perguntas cuja resposta a gente já conhece, mesmo que a gente não esteja vendo. No Uber, eu vou responder essa porque essa ajuda a gente a pensar no uso. O Uber é proprietário dos meios de produção? Então, ó, o que é o Uber? A Uber é uma empresa de transporte. O que se diz. Então, ele é, mas olha como é que funciona aquilo ali. Aquela pessoa pode exercer aquela atividade sem que isso seja feito por meio daquele aplicativo? Pode ou não? Não. O cliente paga para quem? O aplicativo. Beleza, o aplicativo paga o cara do Uber. Né? Ó, o aplicativo determina a conexão, o aplicativo recebe o pagamento, o aplicativo paga para o cara do Uber, o aplicativo viabiliza tudo aquilo, o aplicativo hoje em dia até indica o caminho, inclusive, ou seja, ele controla o próprio processo de trabalho do cara. Veja, qual é o meio de produção? O carro é, aí o legal, assim, aí é por isso que eu divido de falar que instrumento musical não é. É também. O carro do cara do Uber é meio de produção. E a malandragem do capital, nesse caso, é que ele deixou uma parte dos meios de produção para o próprio trabalhador ter que arcar com ela. Igual, se você tivesse uma grande fábrica, se faça assim para os trabalhadores. Você pode trabalhar aqui, mas traga a sua ferramenta. É tipo isso. Traga o seu carro e o seu celular e pague a gasolina e troque o pneu e faça a manutenção. Mas, ó, quem comanda a brincadeira, quem viabiliza o processo, quem recebe e paga? O Uber. Então, o carro, ele é uma partezinha do meio de produção pequenininha, mas o lance é o aplicativo. E sobre esse o trabalhador não tem controle nenhum. Tudo bem? Então, eu acho que esse que é o pulo do gato para entender essa relação. E para entender também porque que o instrumento musical, ele continua sendo meio de produção, só que ele vira uma coisa pequenininha, no meio de uma massa de recursos sociais exigidos e que esses o músico não controla. Então ele fica lá, eu tenho minha ferramentinha, pô, mas o meu trompete é maravilhoso, ele custou 20 mil reais, o trompete do luthier, sei lá tem. Pô, legal, que bom para você. Mas para você poder usar ele e ganhar dinheiro com ele, você vai ter que mobilizar um conjunto de coisas que você não controla. E aí você vai ser empregado para fazer isso. Aí essa lógica que a gente expôs aqui, ela vale inteirinha. Eu não vou resistir um comentário. Eu só acho essa discussão muito boa porque eu acho que gera confusão mesmo, sabe, na classe. Porque quando conversa com outras pessoas, como essa ideia do meio de produção ser um instrumento musical, e a gente tem outras características que envolvem prazer, autossatisfação, algum grau de autonomia, criativo, sei lá o que também, que diferencia desse trabalho, sei lá, vamos dizer, mais evidente, fabril, que vai ser mecanicista, etc. Né? Então, assim, eu acho que isso gera uma confusão, assim, então ajuda a gerar essa confusão dessa identidade do trabalhador. Né? Então, são esses parênteses que eu acho. Eu já tive essa discussão com uma amiga, né, musicista, e eu não tive a mesma resposta maravilhosa que você deu pra gente, né? Eu não consegui fazer essa diferenciação também, né? Mas eu acho que é importante a gente dimensionar esse meio de produção musical diante dessa gigantescas mediações, né, que a gente
assim. Tem na nossa enfim. Eu tenho total acordo com isso. Tem problema, aí tem vários problemas que não vai dar tempo da gente pensar hoje, mas ó, o próprio processo de trabalho ele encobre várias das suas determinações. E veja, a alienação, ela se dá de uma maneira que ela também não é imediatamente visível. Lembra que eu comecei essa exposição dizendo assim, é muito comum entre trabalhadores não se reconhecerem como trabalhadores? Isso tem a ver com a conversa que a gente está tendo. Tá? Por que não se reconhece? No nosso caso, tem outro problema. Não convém confundir a dimensão super abstrata com a qual a gente começa a exposição do lugar que a gente chega. Não convém confundir. Uma coisa é a gente abstrair os elementos para poder entender o processo, só que a gente precisa voltar para a realidade do concreto para entender o tanto de coisa que vai entrar e interferir nessa relação e como que não só os meios de produção se complicam, né? Vão entrar um monte de elementos que nessa exposição muito sintética não deu para voltar. Por exemplo, meios de difusão. Aí já tem uma outra coisa que complica para caramba. Né? Meios de difusão, será que eles podem ser interpretados como meios de produção? E aí eu acho que sim, mas veja, aí tem um monte de debate teórico pesado para a gente fazer. De todo modo, eu acho que aquela exposição inicial do musicista como sujeito, o arte como objeto, o instrumento como meio, ela é fundamental, porque ela ajuda a entender a primeira relação, a mais simples possível, que é o ser humano modificando a natureza. Para daí a gente pode pensar, caramba, mas agora, olha como que para modificar a natureza são exigidos recursos 1000, que naquela relação pequenininha não são. Né? E claro, não preciso nem dizer, mas vou dizer mesmo assim, para isso se afirmar como trabalho na nossa forma social, você ficar na sua casa tocando um violãozinho, tomando uma cachaçinha, curtindo, isso não é trabalho mesmo. Isso não é. Não é. Por quê? Porque para ganhar a dimensão social tem que circular de uma certa forma. Na nossa forma de sociedade tem que circular como mercadoria. Você tem que vender a sua atividade. Se você não está vendendo, você está lá batendo um papo, eu adoraria. Eu toco violão, né? Eu toco violão e canto. Eu ficava lá tocando violão e cantando 12 horas por dia, na minha casa, chamando meus amigos, sem fazer nada, e no final do mês eu olhava minha conta bancária e estava lá. Eu ia achar legal, só que não rola. Você vai ter que vender isso em algum lugar, para isso funcionar socialmente como trabalho e você poder garantir a sua vida a partir daí. Mas aí são concretizações que a gente vai fazendo. De todo modo, a atividade fundamental continua lá. Você está tocando alguma coisa, ou cantando alguma coisa, produzindo através disso, algum objeto ali que vai ser apropriado, vai ser circulado e vai ser apropriado valor, parte do que você fez. E você vai receber uma parte pequenininha dele. E alguém vai receber uma parte grandona dele. Posso tomar? Espero ter conseguido aí. Nós temos 2 minutos para encerramento. É o fim da navalha, né? A discussão é espinhosa pra caramba, mas Pode falar. Não, assim, que eu acho que é muito importante essa volta ao conceito abstrato, né, esse conceito mais puro, atrás, até porque eu acho que como essa palavra trabalho foi tão distorcida pela relação de classes, né, eu acho que fica até difícil quando a gente pensa, por exemplo, em outro tipo de sociedade, como você coloca no seu texto, né, uma sociedade comunista, nem a cheguei gente aí precisa hoje. fechar essa abstração do trabalho antes do trabalho alienado, para que a gente possa vislumbrar uma outra, Então, esse é o ponto. Trabalho, Por isso que mesmo a gente vivendo dessa forma muito doida, que a gente depende do Spotify ou do sei lá quem, da empresa tal, eu continuo insistindo na importância de pensar aquela dimensão mais genérica. Porque senão não tem saída. Senão é o seguinte, ó, vai todo mundo aí viver sendo explorado e beleza, acabou. Só que não. O que eu acho que é bonito pensar o processo de trabalho na dimensão mais abstrata? É que não nos cabe negar o tanto de possibilidades que o próprio processo de trabalho abre para a gente. Então, e ele abre mesmo. No nosso caso, até essa discussão talvez seja até mais fácil pensando o seguinte, por que você resolveu ser músico? Porque no caso do advogado é mais difícil, você fala assim, por que você resolveu ser advogado? Para dar aquela risadinha e falar assim, pô, professor. Por que o cara resolveu? Bom, para ganhar dinheiro fazendo isso. Médico, infelizmente, também. Eu sou médico porque eu quero cuidar da saúde dos doentes. Tá bom. Talvez 5% deles, né? Mas as informações vai ao médico e vê como ele te trata.
Você vê se foi porque ele ama os doentes que ele foi fazer aquilo ali. Aí trata a gente mal pra caramba em geral. Então, assim, no caso do músico é mais fácil. Por que a gente quis fazer música? Muitos de nós, que a gente gosta, se realiza nessa atividade. Não, é porque já estava no meio, já teve um esquema, foi tocar numa banda tal que abriu porta, mas muitos é porque gostam. Então fica até mais fácil de entender. Pô, eu queria ser músico porque eu tenho prazer nessa atividade, então eu vou fazer isso, vou ganhar a vida fazendo isso. Aí é a parte fácil. A parte difícil é, bem-vindo, agora você vai ganhar a vida fazendo isso. E aí, insira-se nessas relações. Como se ganha a vida trabalhando nessa forma social? Desse jeito. Você vai entender aí tudo aquela coisa que eu já apresentei antes. E a gente vai viver essa contradição o tempo todo. Para fechar, porque o Álvaro já falou que já deu tempo. E o Leandro está lá com a mãozinha levantada até agora. Né? Não sei se pode. Você não vai ter a segunda chance, mas você quer perguntar? Que ele vai depois? É. Então ele vai ter a segunda chance, então eu vou ter que fazer minhas considerações finais, senão a gente vai ser expulso da sala. Ó, quero dizer para vocês o seguinte. A Karen falou um negócio aqui que passou despercebido, mas ela já me viu falando sobre esse tema uma vez. Não foi igual hoje, porque a gente vai mudando, de acordo com o que acontece, mas eu também. Onde foi que eu falei sobre isso quando ela estava? No Sindicato de Músicos. Então, fica a dica. Ó, se vocês entenderam o que eu falei aqui hoje, viram que o negócio é meio complicado, que é bem difícil viver assim, que vocês vão ter um monte de exploração na vida e tal, um dia, quando vocês estiverem sofrendo com isso, lembrem-se que vocês não estão sozinhos e não se deprimam, igual tem um monte de amigo meu músico deprimido que toma um remédio ali, porque está muito bom. Deem um pulo lá no Sindicato dos Músicos na Cinelândia, batam na porta, se apresentem, porque é possível fazer coisas juntos em relação a isso, que é uma situação que a gente fica enfrentando o tempo inteiro. Mas isso é apenas uma dica que eu estou dando para vocês como colega, que também vive do mesmo jeito que vocês e acha que é importante a gente não ficar sozinho no meio desse mar, desse oceano de tubarões comendo peixinhos. Em geral, os peixinhos são nós. Vale a pena estar junto com outras pessoas também para enfrentar isso aí. Isso que eu acho que seria legal terminar dizendo. E estou nas mãos de vocês. Obrigado. Bom, em nome de todos aqui, todas, agradeço muito ao professor Victor Neves, essa excelente exposição.